70% do consumo brasileiro é decidido por mulheres. Se essas mulheres não estão representadas nas mesas de decisões, tem alguma coisa errada aí, né? Bom dia, meninas. Bom dia. Obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada por terem corrido esbaforidos para conseguir chegar no horário. E obrigada por participarem dessa conversa que é tão importante. A gente vai falar um pouquinho sobre liderança feminina. Então, na verdade, eu quero que vocês comecem contando um pouquinho de vocês, da história de vocês com esse tema. E vou aproveitar e já fazer 2 em 1. Do que a gente está falando quando a gente está falando de liderança feminina? Tudo bem? Tamares, por favor. Obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje, Tamares, aí, gerente para a América Latina da Oracle. Quando a gente fala sobre liderança feminina, que é um pouco do papo que a gente vai ter aqui hoje, nada mais eu levo essa trajetória, um pouco dessa bandeira, dentro dos 25 anos de carreira, dentro da área de tecnologia, sempre trazendo um olhar do ponto de vista, eu digo mais do que o capital feminino, o capital humano, que é onde você traz uma inclusão para o diferente, para o que complementa, para o que agrega. Isso está muito em voga hoje, a gente fala muito, né, sobre capital feminino, mas o capital humano, porque as parcerias e a área de onde eu venho, elas são fundamentais para que esse assunto da liderança feminina e do empoderamento feminino realmente aconteça na realidade, nos negócios e no nosso dia a dia. Acho que isso é um pouco dessa... Tem muitos pensadores locais nesse momento falando desse tema, acho que as corporações estão se atentando, os negócios estão também se atentando a essa inclusão. E aí a gente tem também uma série de pensadores que estão olhando o Brasil como um dos pilares para promover essa questão da liderança feminina. Então, acho que é um pouco disso que a gente vai falar aqui hoje. Olá, bom dia. Meu nome é Débora. É um prazer estar falando desse tema. Eu trabalho há 30 anos com RH, especialmente na área de diversidade há 3 anos. Eu penso esse tema como um tema relevante para a gente discutir sociedade, né? Se a gente está falando de diversidade, e aí a gente está falando de representatividade, e se a gente olhar só um dos indicadores para a gente pensar aqui, 70% do consumo brasileiro é decidido por mulheres. Se essas mulheres não estão representadas nas mesas de decisões, tem alguma coisa errada aí, né? E se a gente quiser atender melhor esse consumidor, esse cliente, a gente precisa ter representatividade da sociedade. A mulher é um pilar importante na mesa de discussão. Então, hoje, poder falar desse assunto, eu acho que já é um avanço da sociedade, porque há 15 anos atrás esse tema não era nem discutido. Então, poder falar, poder discutir, as empresas estarem falando a respeito desse assunto, já é um avanço. E a gente não pode voltar atrás. Eu acho que a gente tem que continuar nessa jornada para que, de fato, daqui a alguns anos a gente perceba que isso já faz parte do DNA das organizações e que não se tenha mais necessidade de falar a respeito desse tema. Bom dia, eu sou uma das sócias da Movidaria e esse tema eu considero de extrema relevância. Como a Débora falou, é muito recente que a gente tem discutido esse tema dentro das empresas, e não só dentro das empresas, né? Inclusive, quando a gente pensa em termos de governo, né, a gente está vivendo aí é incrível que a gente teve que viver uma discussão se deveríamos ter cotas ou não para termos mulheres dentro do nosso Congresso, por exemplo, né? Então, quando a gente traz esse tema para a mesa, é fundamental que a gente pense na questão da representatividade, né? Eu mesma tento me lembrar de quando foi que a gente começou a discutir esse tema, e é muito recente, né? Eu venho de uma história também dentro de RH, antes de vir para a Movidaria, e esse tema não era tratado de forma alguma, né? Eu estou há 14 anos na Movidaria e antes disso eu não me lembro, assim. Eu trabalhei numa empresa de automobilística, 80% homens, né? Liderança feminina contava nos dedos, assim. Então eu penso que é um tema muito atual,
e importante, e que bom que a gente está aqui hoje podendo discutir, e que bom que temos vários pensadores hoje tratando desse assunto, né, e se tornou um tema relevante para a sociedade. A gente, na verdade, está cobrindo várias frentes aqui. Uma é essa questão do silêncio, de dar essa voz, de tentar, de fato, exercitar esse posicionamento e esse empoderamento. O que vocês acham que é hoje o nosso maior obstáculo perante isso? São os outros? São nós mesmos? São as empresas? Tem algumas pesquisas de liderança feminina que falam que um dos problemas são as mulheres de dentro da empresa. E aí a gente entra no tema de sororidade. Como é que vocês veem isso? Eu sei, foi muita pergunta, mas compartilha o que vocês acharem. É extremamente interessante quando a gente toca nisso, né? Porque tem um ponto de vista de que hoje, se olhar dentro da área onde eu estou, que é tecnologia, nós estamos aí próximos de 2020 e tecnologia está sempre à frente das necessidades e antecipando uma série de necessidades da sociedade, dos negócios, enfim. E a gente está falando hoje que tecnologia Brasil, 80% dessa força de trabalho ainda é masculina, são homens. Quando a gente vai para a liderança, então a gente fala, é recente? É super recente, porque eu já estou inserida num contexto em que 80% dessa, né, de todo esse corpo de trabalhadores, né, e colaboradores é masculino. E quando vai para a alta gestão, enfim, aí esses percentuais são ainda menores. A alta gestão, que a gente diz vice-presidência, diretoria sênior, a gente está falando em algo em torno aí de menos de 5%, e vice-presidência entre 1 e 2%. Que muitas vezes não são nem citados. E aí a gente vem para dentro de casa entender isso. O que, né, toca na questão da sororidade, enfim. Onde é que está essa barreira? Onde é que estão esses muros, que a gente diz, que impedem esse avanço? Porque hoje eu sou uma sobrevivente desse mercado de 25 anos, insistindo em que não há o feminino e o masculino. A gente tem, né, uma complementariedade de skills, de uma série de contribuições que cada profissional faz para a companhia. E aí eu concordo. A gente tem uma questão cultural também, isso varia de cultura a cultura. Eu já trabalhei, né, eu trabalho em multinacional aí nesses últimos 25 anos, e a gente percebe uma pequena diferença quando vai para a Europa, Estados Unidos, América Latina e Brasil. Brasil a gente ainda tem, e é bastante recente essa mudança, que é esse suporte, é o que eu digo, cada uma conta. Cada sucesso, cada vitória de cada mulher conta. E a nossa cultura ainda impede que a gente se suporte internamente nas organizações, nos núcleos familiares, na sociedade. A gente ainda tem, por mais que seja delicado falar desse tema, mas quando a gente encontra uma mulher de sucesso, ainda é difícil suportar qual foi a trajetória e o caminho que ela trilhou para chegar ali. Tem uma série de questionamentos de nós mulheres. Ah, mas como ela conseguiu? Por quê? E não, é um caminho árduo, é um caminho de muito investimento, de muita capacitação, de muita provação de que sim, sou capaz, eu posso resolver problemas em casa, problemas de negócio e problemas hoje para a sociedade. Então, acho que vai um pouco por aí. Eu penso, eu vou citar acho que duas barreiras que para mim me vêm mais à cabeça como algo muito relevante. Do ponto de vista organizacional, é extremamente importante que o CEO da empresa esteja comprado com essa ideia. Isso é fato, não dá para mudar. Mas tem um outro lugar que eu gosto muito de ser pragmática nas coisas. Eu acho que a mulher, ela tem dois caminhos a seguir. Às vezes eu olho, quando a gente olha os indicadores das empresas, as mulheres param ali na média gestão. Então elas conseguem subir na média gestão, elas param. E eu fico perguntando por que param. E aí você cria grupos de liderança feminina para discutir o tema, porque as mulheres não chegam a nível executivo. Mas essas mulheres também não têm sororidade para ter um grupo abaixo delas e mentorar essas mulheres para que elas cheguem nesse lugar. Então tem uma coisa que é prática. Como que essas mulheres podem trabalhar o grupo abaixo, que é o grupo de gerentes, como que elas trabalham via mentoria, via sendo sponsor dessas mulheres nas reuniões. Tem um trabalho aqui de parceria que pode ser feito. A outra questão é uma questão mais da cultura do país que a gente está inserido, né? A mulher trabalha 30% a mais que os homens. Então, como está essa discussão em casa
do cuidado com a família, do cuidado com os filhos. Eu não tenho filhos, mas eu vejo as minhas amigas, quando a escola liga para quem? Liga para a mulher, não liga para o esposo. Então tem uma questão familiar também que a gente precisa discutir. Sem dúvida. A semana passada eu estava fazendo um call com um homem e ele mora no Rio e ele me pediu desculpas porque ele atrasou. Ele falou assim, nossa, eu estava indo levar o meu filho na escola e o Rio está caindo tempestade, né? E aí ele falou assim, pois é, e eu descobri que aqui no Rio, ele é de São Paulo, eu descobri que aqui no Rio, quando cai essa tempestade, ninguém leva os filhos na escola. Então hoje só está o João lá, que é o filho dele. Aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção, ele falou assim, não, e no grupo de pais ninguém falou nada. Aí eu falei, olha, tem grupo de pais, Daniel? Ele falou, tem sim. Eu falei, ai, que bacana, porque geralmente nas escolas a gente ouve grupo de mães, né? Então fiquei feliz de saber que alguma coisa está mudando. Eu concordo com vocês, né? Eu acho que tem muitas barreiras que são culturais, que são e que a gente leva tempo para mudar, porque eu acho que não só as empresas, elas são apenas um retrato da sociedade, né? Então eu acho que é uma mudança de era mesmo que a gente está vivendo, né? E o que eu sinto, e aí como mulher, né, é que muito bacana a gente vendo as mulheres se organizando em grupos, né, como o grupo Mulheres do Brasil hoje, né, então sociedade civil, agora me convidaram para fazer parte de um grupo também, Mulheres no Varejo. Falei, olha, que bacana, que eu não conhecia, então estou fazendo parte, porque se a gente também não se organiza e não começa a discutir essa questão da sororidade, por exemplo, é muito comum a gente ouvir, nós mulheres nós somos competitivas. Será que a gente é competitiva mesmo? Ou será que isso não é algo também da cultura machista que, enfim, de alguma forma corrobora para que a gente brigue umas com as outras, né? Não tem aquele corporativismo masculino que um protege o outro, né? Então eu penso que a gente está começando a mudar, mas essas mudanças, elas levam tempo, né? Então eu sinto que a gente está numa transição. E como todo processo de transição, tem uma galera puxando para trás e tem uma galera liderando isso aí. E eu espero que a gente, né, que está dentro das organizações, que as organizações, de fato, elas são capazes de mudar uma cultura de uma sociedade, que elas se interessem e façam essa mudança de forma mais rápida, porque na medida que a gente tiver isso refletido dentro das empresas, né, isso começa a se refletir em outros lugares também, como, por exemplo, no primeiro setor, né, o governo, por exemplo. Imagina, eu adoro a voz de vocês. A Tamares mais cedo estava mencionando, tá vendo? Ela super deu a deixa. Um livro que ela leu recentemente, que eu acho que casa muito com o que você acabou de falar, Débora, que vou deixar você contar, mas que trata um pouco desse dilema da questão das mulheres chegarem ao topo. Então, conta pra gente quais são os insights desse livro. Muito bacana. Isso foi no final de agosto, o lançamento, né, foi um lançamento mundial, e ele chegou aqui no Brasil, como eu comentei, um dos pilares para provocar essa mudança na sociedade, nas organizações. É uma escritora, na verdade, ela vem do mundo corporativo, ela tem hoje 71 anos, se chama Sally Helsinger, e ela escolheu o Brasil para lançar esse livro em português, se chama Como as Mulheres Chegam ao Topo, está super esgotado. E é muito bacana. Como que foi criado, né, e lançado esse livro? Em parceria com o maior parceiro de negócios dela, que é o Marshall Goldsmith, que preparou, né, presidentes de empresas, de países ao redor do mundo nos últimos 30 anos. E ela começou a falar desse tema há 30 anos atrás, quando ela lançou o primeiro livro, né, sobre alguns insights sobre liderança feminina. E hoje isso se consolidou numa obra lindíssima, em parceria com um homem. Isso tem um recado muito importante para a gente, que é se organizar como grupo de mulheres para promover e provocar essa inserção do nosso capital intelectual nas organizações, na sociedade civil. Só que ela trata isso com um carinho muito interessante de uma trajetória de 71 anos e aí 30 anos falando sobre liderança e preparando líderes femininas. E como é que ela chegou nisso? Justamente
ter ela dá ali alguns 12 pilares, né, passos de como é que você chega à liderança. Tem que ter o aval, né, tem que estar comprado, o CEO tem que abraçar essa, né, eu não digo, não é uma causa, é um propósito, é o propósito da companhia. Isso tem que estar vinculado aos valores da companhia, essa diversidade que inclui também um capital feminino. Então, tem que ter a alta gestão, né, envolvida nisso, nesse propósito. Ela não chama muito de, né, de missão, enfim. As mulheres têm que se cobrar menos. A gente, para executar uma tarefa como homem, a gente trabalha 30% mais. Muito provavelmente, trouxeram alguns dados de que empresas onde tem alta direção, né, diretoria e vice-presidência, com um percentual de mulheres, a área em que as mulheres lideram normalmente geram 15% mais de receita. Isso veio agora de um estudo da McKinsey bem interessante, que vale a pena, né, que você acabou compartilhando com a gente. Então tem uma série de dados, e ela diz, verifiquem e deem publicidade aos dados. Tudo que você faz gera um dado e gera um resultado. E é assim que o mundo é medido. Então, não tenham medo de apresentar os seus dados. Quanto você gera de rentabilidade, quanto você emprega, quanto você gera de efetividade numa área. Enfim, né, colete dados ao longo desse caminho. Crie parcerias internas, né, e externas. Então, as pessoas precisam saber qual é o teu plano de carreira, de vida, de propósito, não importa. Dê publicidade ao seu plano. E, enfim, tem lá uma série de... Eu não vou dar muito spoiler, porque o livro é uma delícia, e ele foi escrito junto com esse parceiro, que é o Marshall. Então, ela diz, não existe, né, o masculino e o feminino, são complementares, porque a sociedade não vai ter só homens ou só mulheres. A gente vai ter que viver juntos e extrair o melhor de cada um. Então, ela fala muito em parceria, muito em... E uma coisa que eu adorei, e eu fui treinada nos últimos 25 anos no mercado corporativo, a me masculinizar do ponto de vista de skill. Eu sou dura, eu sou incisiva, eu sou objetiva, eu sou assertiva, eu sou rápida e às vezes até um pouco sisuda. Mas eu fui moldada porque o mercado precisava de mulheres assim, quando eu comecei lá 25 anos atrás. E ela diz, não, não é isso. O mais bacana é vocês trazerem o seu skill. Então não precisa se masculinizar, você pode ser competente, falando da forma como você sempre falou, sendo agradável, sendo gentil. Hoje o capital humano, eu falo muito disso porque é o que está em voga. A diversidade está aí, e aí essa questão do feminino também, e é extrair o melhor de cada um. Hoje é entender cada indivíduo na sua singularidade, para que eles em conjunto tragam o melhor do potencial de uma companhia, de uma organização, de um grupo, né, da sociedade, de um governo. E é um pouco por aí, eu super recomendo. Vou complementar rapidinho aqui, só uma coisa que você falou, me lembrei que as 10 competências da Unesco, aí, que são consideradas as competências do futuro, né, a top de linha lá é a questão de você ser sociável, né, são as socioafetivas, né, que eles estão chamando. E isso é uma característica feminina. E que pena, né? Porque deveria ser uma característica humana, porque os homens também têm emoção, né, gente? Mas também, como nós somos criados de uma determinada forma, os homens também são criados de determinada forma. Homem não chora, homem isso, homem aquilo. Então, as novas gerações já estão vindo com um mindset diferente. Mas leva tempo para mudar, né? Porque ainda tem muita gente com um mindset antigo. Então, de fato, a gente enxerga que há uma mudança, né? Já há uma consciência maior hoje de que nós somos complementares, como você falou, mas ainda a balança ainda não está muito equilibrada, né? Eu penso que tem duas interseccionalidades que são importantes quando a gente fala de gênero. A questão de incluir os homens nessa conversa, porque eles fazem parte disso. E a outra que eu queria discutir, até em causa própria, que a gente acaba esquecendo de falar da participação da mulher negra nisso, né? E quando a gente está falando de liderança feminina, e a gente olha o indicador das 500 maiores empresas, na média gestão, nós só temos 4,7% de mulheres negras. E quando a gente fala de liderança, é só 0,5% de mulheres negras.
Então, eu rodo o Brasil viajando e visitando clientes do banco, e recentemente eu estive em Porto Alegre, e não é porque é Porto Alegre, eu vivo isso em qualquer lugar que eu vou. Eu terminei de fazer uma palestra e fazer um processo, em momentos diferentes, 2 garotas vieram pedir para me dar um abraço. Aí eu pergunto, mas por quê? Eu sempre pergunto, mas por que você quer me dar um abraço? Porque é a primeira vez que eu vejo uma mulher negra nessa posição. É a primeira vez que uma mulher negra me entrevista. Então é surreal a gente pensar que vive num país que tem 54% de negros e não ter representatividades no RH das empresas. Não estou falando nem de liderança, estou falando de um cargo de analista, de uma pessoa que vai fazer um processo de seleção, e não tem mulheres negras. Então não dá para discutir liderança feminina sem falar dos homens e sem falar da mulher negra no Brasil, porque a gente é um país negro e a gente não pode desconsiderar isso. Perfeito. Vou tentar terminar com otimismo, né, gente? A gente falou muito, e eu acho que isso faz todo sentido, a gente pensar nessa dicotomia que era antes dessas características, o que a gente sentia que tinha que ser reforçado, e como hoje a gente já consegue, acho que até a questão desse crescente querer ser quem a gente é no mercado de trabalho passa por essa diversidade. Pensando nisso, o que vocês acham que qual é o dilema que a próxima geração talvez não tenha escutado falar? Como a nossa talvez tenha tido mães que não trabalhavam e hoje isso é uma minoria absoluta. O que vocês acham que é o dilema que nós estamos tentando resolver nessa geração? Quais são os avanços que a gente tem feito e que vocês conseguem entender que até o fim da nossa vida corporativa a gente vai progredir mais um pouquinho? Bacana. Bom, vou terminar aqui. Eu tenho visto muita pluralidade. Ao mesmo tempo que ela traz esse universo incrível, ela traz muita dificuldade, né, para essa geração. É tudo muito plural, é diverso, é rápido. A gente fala, tá aí o ambiente VUCA, né? É volátil, é incerto, é complexo e é ambíguo. É tudo muito misturado, né? As opções são infinitas. E acho que eles sentem uma dificuldade de lidar com isso. Eles têm tanta oferta de tudo que é difícil escolher. E acho que vem uma das coisas que eu tenho ouvido bastante, tenho praticado muito internamente dentro da Oracle e também fora, é a mentoria. Eu acho que o momento em que a gente conseguir trocar, não separar, trocar essa experiência, né, e a Célia fala disso, busquem mentores. Homens, mulheres, não importa. Agora a gente tem a questão transgeracional, as companhias que conseguirem trabalhar com o diverso, do ponto de vista de mulheres, de diversidade mesmo, e de geração, conseguir compor tudo isso, e aí você começa a buscar mentores, a troca, acho que é o que vai fazer a diferença para isso. Hoje eu faço mentoria dentro da Oracle, eu faço mentoria fora, que é essa troca. Eu extraio deles esse ambiente VUCA e troco com eles, né, a organização para a gente poder finalizar uma tarefa e entregar algo em que todo mundo comemore e seja reconhecido por isso. Porque no final é reconhecimento. O ser humano, ele trabalha, né, com reconhecimento, ele quer ser enxergado, ele quer ser ouvido e ele quer que aquela contribuição naquela engrenagem gigante, que pode ser uma empresa de 50, de 10, de 5 mil, de 10 mil, mas ele entender qual é o papel dele e qual foi a contribuição naquela engrenagem. Aí acho que a gente ganha. Agora ela tem vários microfones. A gente está falando, na verdade, de estruturar iniciativas. É disso que você está falando. De a gente conseguir estruturar iniciativas que consigam fomentar compartilhamento. Isso é uma ótima lição de casa, né? Eu acho que o avanço foi abrir a oportunidade para falar do tema, para dialogar, para conversar, para colocar ações em práticas. E eu acho que a próxima geração, eu espero que a gente possa viver num lugar que seja mais empático, né? Que a gente possa viver num lugar que a gente consiga conviver naturalmente, normalmente com as diferenças. Que não tenha necessidade de se falar mais disso, né? Que isso ocorra de forma orgânica. Então eu espero e desejo que a gente caminhe por um lugar onde o país que a gente vive, o mundo que a gente vive, seja mais empático. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma pergunta boa para a gente refletir. Não sei se a gente tem as respostas, mas eu concordo muito com o que as minhas colegas colocaram.
E eu acho que você resumiu bem falando dessa questão da empatia. Eu já convivo, né, com jovens aí que estão começando a entrar no mercado de trabalho e eu vejo que eles trazem já uma outra mentalidade, um outro mindset, mas que também tem dilemas de autonomia, porque tem pais que trabalharam e que foram dando tudo para compensar a culpa, tem dilemas de, mas eu não quero ter a rotina, e ainda dentro das organizações a gente tem a rotina. Então eu acho que os desafios são muitos assim de cultura mesmo, né? Assim, como é que eles vão se adaptar a algumas realidades que a gente ainda tem características dessa sociedade industrial e como é que eles ajudam a puxar a gente para uma sociedade do conhecimento, para uma sociedade mais atual. Então, acho que mas eu percebo da parte dessa galera mais jovem o interesse de contribuir, de pôr a mão na massa, de estar junto, de sentar na mesa de discussão. Então, eu tenho bastante otimismo. Eu não tenho um pensamento pessimista, assim. Eu acho que, de fato, tem muita coisa boa ainda para acontecer. E eu acredito de verdade que as organizações impulsionam mudanças. Então, quando eu vejo organizações, né, como Oracle, como Santander, a gente está aqui discutindo, mais cedo estava aqui a Ambev, Oxiteno, trabalhando essa questão da educação corporativa, né, trabalhando essa questão de contribuir para que as pessoas evoluam, isso me dá só esperança. Eu acho que, novamente, a gente está falando que quando você fala da questão da Unesco, eu acho que é disso que a gente está falando. A gente está voltando a valorizar o que era humano e o que é comum a todo mundo. E eu acho que talvez seja isso que pode levar a gente para frente. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi sensacional. Não sei se as pessoas que viram gostaram. Eu adorei. Achei muito bom. Gostei muito de ter vocês com a gente. Obrigada. Obrigada.